here's what's going to happen. I'm gonna read this, and you're gonna listen. And you're gonna stay on the line, and you're not gonna interrupt. You're not gonna speak for any reason. Some of this you know. I'm gonna start at the top of the page. Meticulous. Yes. Methodical. Educated. They were these things. Nothing extreme, like anyone they varied. There were days of mistakes, and laziness, and infighting. And there were days, good days, when by anyone's judgment, they would have to be considered clever. No one would say that what they were doing was complicated. It wouldn't even be considered new, except for maybe in the geological sense. They took from their surroundings what was needed and made of it something more. Olá, pessoas do futuro. Aqui quem fala é Daniel, 36 horas, e sejam bem-vindos ao 8º episódio de Estranha Ficção, um podcast gravado no passado. Hoje, eu não estou sozinho, quem está aqui comigo? Eu sou o Gabriel, inventor de invenções, e tudo que eu disser hoje não passa de uma mera repetição do que diz o meu fone de ouvido. Eu sou o Martinelli confuso e eu só queria estar num armazém preso com um amigo. Aqui é Pedro, o fungo precoce, e citando a abertura de Pretty Little Liars, 2 pessoas só podem manter um segredo se uma delas estiver morta. Nice. Bom, depois de voltar para fazer aqui o podcast funcionar melhor na segunda tentativa, hoje nós vamos falar sobre Primer, 2004, um filme muito louco. Pedro, fale sobre ele. Bom, Primer é um filme dirigido pelo Shane Carruth, que é um diretor muito consagrado recentemente. Tipo assim, ele só tem 2 filmes, ele já se aposentou por se decepcionar com a indústria do cinema e tal, mas ele é muito conceituado entre pessoas que gostam de filmes, sei lá. Os famosos cinéfilos. Nice. Exatamente. Primer é o primeiro filme dele, foi feito em 2004, e é um dos pouquíssimos filmes indies americanos que eu conheço. No caso, eu só conheço ele e Star Wars. Bom, Alguns têm sorte, outros não. um deles tinha que dar certo, né? E daí foram Não. pro mais fácil. Ah, tá. Mas, falando um pouco sobre essa produção do filme, uma coisa bem curiosa é que o orçamento desse filme foi de $7 mil. Que, pra quem... Alimentaria 100 famílias na África. Tá, ok. No Brasil, né? No Brasil. No Brasil é equivalente a 5 bilhões de reais. Quantas lobos guarada isso? Enfim, baixo Não, mas- orçamento, né? É que pra quem sabe alguma coisa, tipo assim, sei lá, um filme da Marvel é tipo 80 milhões, sei lá, uma parada absurda assim. Enquanto esse filme é muito melhor do que todos eles, com quase nada, né? Tanto que você vai ver os créditos no final, tem, sei lá, a irmã do cara, o pai do cara, do diretor, do Shane Carruth, interpreta os malucos, ele é produtor, diretor, ele fez a trilha sonora do filme, o cara é muito foda, né? Eu Caramba. gosto muito dele. Mas você sabe o roteiro? Quem que fez? Foi ele. Os 2 filmes dele ele roteirizou e escreveu. Genial. Cacete. Vendo esse filme não parece que é tão pouco, sinceramente. Tipo, você vê que ele é indie, mas o filme é bem bonito visualmente. E só pra ter uma ideia, a receita foi de 424 milhões. Caramba, teve um retorno então, hein? Um pouquinho. Milhões? 1000. Ah, tá. Puta que pariu. Pode pro caralho, mano. Mas isso era na Wikipédia em português, então... É diferente da Wikipédia em inglês, então esquece que eu falei. Não, mas teve um retorno Aqui colossal. tem informação. E uma coisa que eu gostei desse filme é que ele é um filme curto. Só tem 1 hora e tanto. Mas se você assistir
a quantidade de vezes necessárias pra você entender ele, você passa uma tarde inteira não entendendo. É tipo Donnie Darko, só que não tão bom. Caralho. Calma aí, que eu acho que Donnie Darko, ele é menos confuso. Ok, eu concordo com você. E melhor. Velho, né? Não, velho. Primer é muito melhor que Donnie Darko, vai se fuder. Não, eu entendo que o roteiro é bom, muito bom do Primer, e é melhor do que o do Donnie Darko. Mas é que Eu acho, você pode se perder muito fácil nesse filme. E daí você perde a atenção também. eu acho que, infelizmente, o Donnie Darko é um filme muito underrated. Ah, vai se fuder também, né? Porra. Puta que pariu. Ele é só um agente do caos mesmo, foda-se. Quando vai sair Estranha Ficção Donnie Darko? Quando alguém se gerir, né? É, ia ser uma boa. Ia pegar os adolescentes indies. Mas então, falando dessa comparação com Donnie Darko e tudo mais, porque, bom, spoiler, os dois têm viagem no tempo. Eu acho que o Primer, ele peca por ser um filme confuso, além de complexo, enquanto o Donnie Darko é um filme complexo, não muito confuso, se você prestar atenção na história. Mas você acha que ele peca por isso? Pra mim, a grande sacada dele é essa. Eu acho que ele tem uma Então, vibe assim, não. eu acho que ele é um pouco recompensador. É que tem maneiras diferentes de ser confuso. Você tem a maneira de viagem no tempo, que é a graça do filme, ele ser confuso nessa parte de viagem no tempo, mas também tem o começo do filme, que talvez ele seja um pouquinho mais chato de entender do que precisaria, porque é só o setup dos personagens. Porque você entra na história, em ficção científica, geralmente você tem tipo todo um setup de como a tecnologia funciona, pra daí você entrar na história e entender tipo as complexidades da narrativa. Mas no Primer parece que tipo o diretor ele não quis tipo deixar claro como as coisas funcionam pra você ver o filme. Então é muito ingrato nesse aspecto. Bom, não que o Donnie Darko seja grato nesse aspecto. É que Donnie Darko não precisa tanto desse aspecto pra se entender. Verdade. Ele já é bom em todo o resto. Que pariu. Não, mas Gabriel, é que o Shane Carruth, ele tem essa pira mesmo de, tipo, ele é uma ficção científica, mas ele não é que nem o Nolan no Interestelar, que ele quer explicar para as pessoas o que está acontecendo. É muito mais. O filme não é sobre viagem no tempo. O filme é sobre a reação das pessoas à viagem no tempo. Não, eu concordo totalmente com isso. Sim. Mas é difícil de entender como funcionam as coisas, sabe? Talvez se ele fosse menos recortado, tipo, tivesse mais clareza também nas falas, ao invés de se referir só a isso ou aquilo, o interlocutor não, o consumidor ia gostar mais. O espectador, Gabriel, por O favor. espectador, isso. Isso. Uma coisa que eu senti bastante, e eu não sei se foi porque eu comecei a ver o filme quando eu tava acordando ainda, mas parece que ele é muito frenético, né? Sim. É que ele não tem muito momento de contemplação, não, é sempre fala. É só Fala, vai indo informação. assim. Cara, o filme começa com a cena de 4 pessoas falando uma em cima da outra na mesa, discutindo. É tipo a gente. Literalmente, a gente tem 4 pessoas. É tipo a gente. Mas eu acho ele vai ficando mais frenético com o passar do filme, assim, né? Sim. A última meia hora, a primeira vez que eu assisti o filme, eu, tipo, tive que ficar voltando, assim, porque eu não acompanhava o raciocínio dos caras, tá ligado? Eu também teria feito isso se eu não tivesse acabando o tempo. Vamos abrir as cartas aqui, então. Eu assisti só uma vez e vi um net. São 9 horas da noite, Dani. Você falou que começou a ver quando você tava acordando. Sim. Tá, eu vi esse filme uma vez com o vizinho fazendo barulho pra caralho. Eu tive que parar e voltar depois, então eu perdi um pedaço do raciocínio. Eu vi esse filme uma vez, acordando, e depois eu vi a Wikipédia. Justíssimo. E aí, Pedro? Eu vi esse filme 4 vezes. Cada vez eu entendi uma coisa diferente. E eu vi vídeos no YouTube também pra entender a viagem no tempo. O Pedro, nesse momento, é praticamente o próprio Primer. Que não é um Uma personagem, pena é só um nome. que nem todo mundo aqui tá tão qualificado, mas tudo bem. Não, tem um especialista com 3 orelhas. Os melhores debates são feitos por pessoas que não sabem o que estão debatendo. Acho Exatamente. tem só que falar com convicção que tá tudo certo. É verdade. Veja o nosso presidente, por exemplo. Isso é uma coisa que eu voltaria no tempo pra resolver. Tá certo. Mas tem um problema nessa viagem do tempo que ela não é absoluta, né? Você não escolhe certinho a data que você vai.
É uma máquina do tempo que você pode voltar no tempo a partir do momento em que a máquina foi criada. É, a partir Sim, do momento que você prepara a máquina, no caso. Sim, sim. Então, mas eu fiquei pensando uma coisa. Porque ele fala que as máquinas são recicláveis. E você pode colocar uma máquina dentro da outra. Você não pode fazer isso infinitamente e voltar no tempo infinitamente? Eu acho que não. Porque quando você volta, o que acontece é que você não volta no tempo. No momento que você cria a máquina e liga ela pela primeira vez, né? Então eu acho que o máximo de tempo que você conseguiria voltar. Não, tá É- certo. Tá certo. Você não consegue voltar pra antes da primeira máquina ser criada. Isso, isso. Talvez ele queira ter dito que a máquina é feita de materiais PET. ecológicos. É tudo garrafa PET. O Iberê Tenório já explicou como é que faz numa. Tava muito ocupado vendo no vídeo que ele ensina como anular a multa de trânsito. Primer, então, é tipo assim, do que se trata o filme? São amigos que descobrem acidentalmente a viagem no tempo. E eles daí raciocinam um pouco e descobrem assim um jeito de ganhar dinheiro infinito, entre aspas, mas o filme trata sobre como a relação deles vai mudando com o tempo e como paradoxos vão sendo criados, e ele vai explorando tanto essa parte social quanto um pouco da parte da científica da viagem no tempo. E também o psicológico dos personagens que, né? Eles Sim. mudam, inclusive, de intento. Mas quando o Pedro fala que eles descobrem acidentalmente a viagem no tempo, é tipo acidentalmente de verdade, porque eles estavam tentando fazer patente para um produto totalmente alheio. Exato. a Era time uma parada travel. de refrigeração, né? Eu Não, também achei que era. não, o filme começa. Eles estão. Eu São acho que engenheiros, né? eles são 4 amigos que são engenheiros, mas só 2 deles são protagonistas do filme, tá? Eles têm essa empresa na garagem de um deles, do Aaron. que eles meio que têm essa pequena empresa que eu acho que no começo eles estão fazendo alguma coisa com refrigeração, mas eles são meio que cientistas ao mesmo tempo que engenheiros e tentam ficar criando coisas novas. Daí o Abe, o outro personagem, tem uma sacada de talvez ele percebe olhando, analisando fórmulas e tal, uma possibilidade de criar uma máquina que altera o jeito que a gravidade afeta as coisas. Ou seja, o peso das coisas pode mudar, é isso, né? E daí ele fala assim, isso aqui deve ser rentável, né? Tipo assim, de alguma maneira isso aqui é genial e a gente vai conseguir vender. Agora, será que é possível fazer isso? E daí eles vão tentando, né? Sim. Isso. Só que daí tem meio que uma cisão nesse grupo, né? Não que eles brigam de verdade, mas é que as pessoas que levam esse projeto pra frente são só o Aaron e o Abe. Os outros 2 amigos acabam ficando meio pra trás dessa história. Exato. Porque eles tinham proposto fazer meio que uma bobina de Tesla, alguma coisa assim, né? Na verdade, o que acontece é que parece que eles são em estágios diferentes da vida. Enquanto o Abe e o Aaron estão pensando em carreira, em ganhar dinheiro, e a gente vai notar isso depois como eles usam a máquina do tempo, os outros 2 eles ainda estão numa fase mais imatura, querendo tipo, fazer invenções mesmo, sabe? Sim. Sim. Tanto que tem isso porque o Aaron já é casado, tem uma filha pequena. Isso, exatamente. Enquanto os outros 2, eles, tipo, eles dão a entender que eles saem, tipo, meio que jovens, assim, vou sair pra beber e tal. Pessoal meio descontraído. Enfim, tem a máquina, né? Tem o projeto e eles notam coisas estranhas em volta dessa máquina. Fenômenos que essa máquina gera que são difíceis de explicar pela física. Por exemplo, eu lembro de um momento que o input de energia que eles colocam é menor do que o output de energia que sai. Então, tipo, tem um superávit assim que tá surgindo do nada de energia. Na hora eu pensei que eles tinham descoberto alguma forma de fazer energia infinita. Eu também. De certa forma eles fizeram, só que só serve pra aquilo, né? Sim. Ele conseguiu colocar a régua de tomadas conectada em si mesmo. Caralho. Literalmente um gênio. Mas meio que com um acidente. Tipo, eles vão fazendo esses testes com a máquina, assim, aos trancos e barrancos. Tipo, eles não têm material, eles tiram o escapamento do carro pra fazer a máquina, coisas assim, né? Porque são problemas financeiros, né? E
E um dia, tipo, é a primeira vez que os caras tentam, tanto que parece que a máquina quase quebra, assim, né? Faz um barulhão lá e pá. E depois ele investigando nisso, ele consegue criar esse circuito estável de retroalimentação, né? Que é o sonho de qualquer engenheiro de atingir, assim. É o modo perpétuo. É o modo perpétuo. O retroalimentação, pra quem sabe, é um loop de feedback falando em inglês, na real. É tipo uma coisa que gera a si mesma, que retorna, tem um retorno. E, no caso, não perdia energia. Perdia, mas ele jogava mais energia pra fora do que ele precisava pra ligar. Que era a parte bizarra. Ele estava estável por minutos e depois parava. Isso. E daí a solução é que ele ligava a máquina e daí ela meio que desligava, mas o motor continuava funcionando durante um tempo. E enquanto eles estavam investigando esse fenômeno, ele descobre um fungo, né? Sim. Fazendo os testes com a máquina e tal, ele sempre coloca meio que uns ovinhos, assim, de paládio. E esse ovinho, ele sempre, depois de passar algum tempinho na máquina, ele saía envolto numa crosta de um fungo que é gerado pela umidade. Um fungo comum, assim. E nesse momento eu fui de achar que eles tinham descoberto uma forma de gerar energia infinita para eles terem descoberto uma forma de gerar vida. Sim, caralho, eu e o Dani, a gente tá, tipo, muito igual, assim, nessa As duas pessoas de humanas aqui. Sim. Eu não tinha pensado nisso nenhuma das vezes que eu vi, velho. Eu não pensei em nada, mano. Eu tava tipo, o que está acontecendo? Eu tava pensando, tipo, não em gerar vida, mas, tipo, em acelerar processos de vida, sabe? Bom, não tá errado. Nesse Não caso, tá errado, certo, não. Mas tá, é que, eu tava assim, errado mais, então. você tava errado mais. Infelizmente, você é mais de humanas do que eu. Enfim, esse fungo, ele crescia numa proporção muito mais rápida do que deveria fora da máquina. Ele crescia, se eu não me engano, em alguns minutos, o que seriam necessários 6 ou 5 meses para gerar de outros fungos. Não é isso, né? Sim. É mais ou menos isso. Tipo, uma taxa absurda, né? Tanto que quando eles vão falar disso com o cientista, o cara acha que eles estão debochando dele, né? There was value in the thing, clearly. That they were certain of. But what is the application? In a matter of hours, they'd turned it to everything from mass transit to satellite launching. Imagining devices the size of jumbo jets. Everything would be cheaper, it was practical, and they knew it. But above all that, beyond the positives, they knew that the easiest way to be exploited is to sell something they did not yet understand. So they kept quiet. Mas então, eles estão com essa máquina que cria fungos e eles sabem que aquilo deve ser rentável de alguma maneira. Eles não descobriram ainda como. E eles começam a, né, fazer experimentos e tal. Ah, não, desculpa. Tem uma coisa só que eu acho... É bom de falar agora para depois uma coisa na história fazer sentido. Que é que eles, nesse meio tempo, a namorada do Abe tem um pai que é rico. É basicamente isso. E eles ficam fazendo umas festas meio que para tentar vender a ideia dessa máquina pro pai dela, para ele ganhar dinheiro com isso. Porque os caras... Ele vai ser o financiador, né? Essa é a questão. Isso. Só deixando no ar, porque talvez, assim, coisas aconteçam. Mostra bastante que eles estão bem. Que desde o começo do filme eles estão totalmente quebrados. Então, é um filme americano, né? Dinheiro tem que estar envolvido. E é bem aquele estereótipo de Bill Gates ou Jeff Bezos que começou o negócio, essa mitologia que tem em volta, pelo menos, que começou um produto incrível na própria garagem. E daí disso cresceu e criou uma companhia gigantesca. É aquilo lá, né? Se o Steve Jobs fez a Apple na garagem dele, a única coisa me impedindo de ser milionário é uma garagem. Foda morar em prédio. E pais milionários. Sim. Não, isso não é. Não, igual o Elon Musk, mano. Eu só preciso das esmeraldas do apartamento. Não, o Elon Musk tinha uma garagem muito grande. Era do tamanho de um aeroporto. Mas então, vamos voltar ao filme. E acho importante aqui a gente colocar. Vamos falar desse filme como? Da perspectiva dos personagens ou da nossa?
Eu acho que é melhor dos personagens, que fica mais claro. Os personagens? Então tá. Uhum. O Abe, então, descobre sobre esse fungo, mostra pro Aaron, e daí ele tem mais uma coisa pra mostrar. Uma coisa nunca antes vista por nenhum outro ser humano. Eles vão até esse depósito, e lá eles veem uma coisa muito curiosa, que é, os dois estão sentados no carro fora do depósito, e eles veem o Abe passando entrando no depósito. Sim. Como isso é possível? Essa é uma cena engraçada porque no carro, obviamente, tem o Abe e o Aaron, e o Abe tá a todo momento falando assim, olha, isso daqui não é uma brincadeira, o que você vai ver vai ser bizarro, mas por favor, não grite e acredite em mim, porque eu já te mostrei o fungo, já te mostrei os fenômenos estranhos com relação à bateria da máquina, e o que você vai ver agora vai ser bizarro. Então ele entrega o binóculo pro Aaron, o Aaron olha, e ele vê o Abe saindo do galpão lá que eles estavam observando. Então, sei lá, tem 2 Abes naquele momento no mundo. Ele olha pra ela e fala assim, eu tenho um irmão gêmeo. Fala, Meu irmão gêmeo do mal, fique longe dele. Ele não é o "Destruiu." ele não é o Abe, ele é o Iba. Eba! Mas então, né, tipo, a conclusão lógica, porque antes eles já tinham tido uma sacada que talvez esse fungo tivesse alguma relação com viagem no tempo. O Abe fala, tipo assim, então, aquele ali sou eu agora e eu, na verdade, vim do futuro. Foda-se, é basicamente isso. É basicamente isso que acontece mesmo. O que você faria se essa pessoa dissesse isso pra você? Eu ia falar, nice meme. Nice meme, bro. E o Martinelli fala, vamos alocar um quarto. Já tem depósito ali, né, velho? E você, Daniel, o que você falaria? Eu seria o cara. Nice meme. Enfim, mas o Aaron, sabendo dessa possibilidade, e depois de receber a explicação sobre a viagem no tempo, decide fazer isso também, né? O Abe explica pra ele, acho essa uma parte bem importante do filme, que, tipo, ele planejou tudo muito certinho nessa viagem do tempo dele, que ele entra no negócio e ele se isola do mundo, né? Ele vai para um hotel e não mantém contato com ninguém para justamente não criar nenhum paradoxo. Porque eu acho que ele tem esse receio muito grande de que, bom, eu não sei o que viagem no tempo faz. Em filmes, coisas ruins acontecem. Logo, vamos evitar paradoxos. E daí ele evita, tipo, no maior nível me isolar. Ele tira as linhas de telefone, desliga a TV, tudo isso no hotel, né? Ele fica, se eu não me engano, 6 ou 10 horas isolado, né? Isso. 6 horas. E por que ele faz isso, né? Porque a gente tem que explicar aqui como que essa máquina do tempo funciona. Vamos lá. Ouvinte, desculpa, porque no filme já é muito confuso. Talvez fique mais confuso aqui, ainda daqui. Vou tentar o nosso máximo. Então vamos lá. Se põe na posição do Abe nesse momento. Você tem uma máquina e você acredita que ela pode te levar no tempo. Não, te fazer viajar no tempo. Você tem uma geladeira e você tem que ficar dentro dela por 6 horas, dormindo com um oxigênio. Porra, Dani, que... Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Me corrija se eu estiver errado. Mas você tem a máquina lá que tem o compartimento pra você entrar. Você entra e a partir do momento que você entrou ali, você meio que começa a acelerar o tempo pra trás. Então, não. Assim, Não. você tem que deixar a máquina ligada por 6 horas. Por isso que, durante essas 6 horas que a máquina tá rodando ligada, sem ninguém dentro, ele tá no hotel tocando punheta. Fazendo o que ele quiser, tá ligado? Só que ele não tá dentro da máquina. Não, eu acho que a gente tem que falar pro autor o que ele tem que fazer. Pro autor não, puta. Pro ouvinte. Então, você vai chegar, você vai ligar essa máquina. Não, primeiro fala do galpão. Você vai alugar um galpão, ou Isso. se quiser fazer em qualquer lugar, pode ser também. Na sua garagem. Pode ser na sua Lembrando garagem. que você tá quebrado, então isso é uma coisa um pouco chata. Alugar Não, um mas- galpão e um quarto de hotel todo dia. Mas você vai gerar dinheiro infinito, então foda-se. Sim.
Bom, Vamos lá. você vai lá, você aluga o galpão, você cria essa máquina, só que uma máquina que nem você tinha criado antes, só que uma versão maior que caiba uma pessoa dentro. Você coloca essa máquina no galpão e liga ela pelo tempo que você deseja voltar no tempo, entre aspas. Ou seja, dando exemplo, se você quiser voltar 3 horas no passado, você liga essa máquina nesse momento, vive essas 3 horas, e daí você volta pro galpão onde está essa máquina e dorme. Isso. E daí você vai acordar no momento em que você ligou ela. Você não necessariamente precisa dormir, mas é uma boa também, porque é meio chato. Isso. A viagem no tempo, nesse filme, o máximo que você pode viajar é pra primeira vez que você ligou. Pro momento que você liga essa máquina, tá ligado? Você não pode. Assim, de uma forma fácil pra todo mundo entender, você cria um save state. Isso. É como se você tivesse uma save file, onde você pode, tipo, voltar e reviver. Assim, tem jogos como emulador, em que você chega numa parte do jogo e você faz um save state, pra que se você morra logo em seguida, você pode voltar pra aquele exato momento. E é isso que acontece. É que no caso da máquina não funciona assim. Não. Nice. Só que no caso você não pode morrer. No caso você não pode morrer. E o load demora pra caralho. Mas então, voltando ao que você tem que fazer. Né? Você chegou no galpão, ligou a máquina, pelo tempo que você quer, você vai passar esse tempo fora dali. Qualquer lugar que não seja ali, por favor, fique longe dali. Sim. Importante isso. Não criar Normalmente, paradoxo. e como você não sabe como é que funciona essa questão do paradoxo, se você se encontrar, se você tiver informações do mundo externo, idealmente você tem que se isolar. Que Exatamente. foi justamente o que o Abe pensou, e por isso que ele pegou o hotel. Você se isolou por esse período X de tempo. Nesse período X de tempo, você pode pesquisar coisas, por exemplo, as ações da Bolsa de Valores do dia dessas horas que você, né, passou ali. Depois você vai voltar lá pro seu galpão e entrar nessa máquina do tempo. Só que você vai meio que... Você pode ficar acordado ou dormir, que nem a gente já falou. Só que idealmente você vai dormir pelo o que parecem ser 6 horas. Só que quando você acordar, ao invés de você acordar 6 horas pra frente, você vai acordar 6 horas pra trás. Exatamente. E daí você pode viver as mesmas 6 horas fazendo o que você quiser. Só que agora você sabe as informações que você não sabia do que vai acontecer no futuro. E é justamente o que fazem os personagens. Eles entram na máquina, ligam ela, saem e pegam informações da Bolsa de Valores. Então eles se informam, veem as ações que cresceram, as que diminuíram. Com essas informações eles voltam pro galpão, deitam, dormem, e como é um galpão vedado, eles usam bombas de oxigênio para continuar respirando. Quando eles acordam, eles têm a informação do que vai acontecer, então eles compram antes as ações, ou vendem. Isso. E com isso ganham dinheiro. E é máquina de dinheiro infinito, né? Daí pra frente é só você replicar isso, que com certeza nunca vai dar nenhum problema, né? Exatamente. Inclusive se você tiver um amigo do seu lado. É. Inclusive, ninguém nunca vai achar estranho que você vence na Mega Sena todo dia. Então, mas esse é o circuito que eles criaram. Eles começam a fazer isso com várias vezes, né? O Aaron, ele se junta ao Abe nessa tentativa de ficar rico com ações via viagem no tempo. E vai dando certo, né? Vai dando certo. Até que eles começam a pensar em outras coisas, né? Tipo, numa conversa casual que eles estão tendo, surge o pensamento assim: e se você pudesse dar um socão em alguém? Né? Porque assim, você pode dar um socão na pessoa e voltar no tempo, que ninguém vai saber, tá ligado? Será que isso Sim. cria um paradoxo? O que acontece, né? E eles começam com esses pequenos questionamentos, né? Mas aquela coisinha que vai crescendo na cabeça. Eu não entendi essa parte. Tipo, eu realmente não entendi. Porque você passa o tempo, daí você volta e vive de novo aquela parte. Sim. Mas o tempo nunca parou de passar nesse momento para as outras pessoas. Tipo, você não vai entender o que aconteceu, vai? Viveu. E, na verdade, o que acontece talvez seja uma mudança de timeline. Não. Não é nem mudança de timeline, é mais simples que isso. O que eles propõem é o seguinte:
você vai voltar você vai ir lá fazer o que você quer, dar o socão na cara da pessoa, vai ser um exemplo. Você vai lá, dá o socão na cara da pessoa, você volta no tempo e impede você mesmo de socar a pessoa. Tá. Ok. Daí assim você cria uma nova timeline onde você não soca a pessoa, só que daí você encontrou você mesmo. Né? Essa que é a parada. Ah, entendi. E essa que é a apreensão deles. Se isso ia gerar algum Wave. problema. Mas assim, pensando assim, sem ter nenhuma informação extra, que problema poderia gerar isso? O principal problema é você tomar consciência de que você viaja no tempo. Ou pelo menos de que você viajou naquele momento no tempo. Porque a sua ação pode ser outra daí. Mas você não acha que isso não seria um problema, visto que não é a primeira viagem no tempo deles? Sim, mas você não sabe o que seu eu do futuro vai querer fazer com você, né? Não, mas acho que a questão é, você tem a gente tem uma linha do tempo em que coisas vão acontecendo em ordem. Daí, no momento, nessa linha do tempo, teve um acontecimento, e daí você voltou e você impediu esse acontecimento de acontecer, então você modificou a linha do tempo, que seria o problema. Sim. Porque daí, se você modificou um ponto da linha do tempo, tudo que vem depois é incerto. Então, como que você voltou? O cara que você, ou seja, si mesmo, que você impediu de socar o cara que você queria socar, ele nunca teve a experiência de socar a pessoa, né? Porque você impediu ele. Sim. Então ele vai Right on the voltar pra point. dormir. Ele vai voltar e dormir na caixa triste. E daí, Então, eu acho que aí que tá o maior problema. O cara nunca vai. Ele não vai entrar na caixa, entendeu? Você vai ficar com duas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o maior problema que tem. Esse é o maior problema. Exatamente. geralmente quando você fala de paradoxo, você fala em, tipo, dividir linhas do tempo. Você tem a linha do tempo que você socou o cara, no caso, e na linha do tempo que você se impediu de socar o cara. Só que isso é meio que um chunfo. Então, só que nesse filme, essa linha do tempo que você não socou o cara seria a linha do tempo que você não socou o cara e tem duas versões de você, porque aquela sua versão não entrou na máquina do tempo porque ela não precisou. Sim. Não, é porque ela não quis, né? Não quis e não precisou, né? Porque você precisou porque você socou o cara, né? Sim. Mas teoricamente você estaria falando, agora você entra na máquina do tempo pra dar certo as coisas. Quer dizer que eu dependo de você pra funcionar, então? Eu tenho que aceitar minhas ordens. Dani. Então, tipo, eu sou escravo de mim mesmo. O Dani tá entrando na crise existencial com viagem no tempo. Não, mas essa é uma parada. Por que o cara então decide não entrar mais na máquina? Porque senão era só entrar, né? Não era tipo assim, não quero. Eu não sei até que ponto a pessoa tem consciência de que ela deveria entrar na máquina. Claro que tem, porque ela conhece todo o funcionamento das coisas. Não é tipo, não é como se você tivesse esquecido como funciona a máquina do tempo. Você pode ser muito brother de falar, tipo assim, né? Ô, velho, entra, ó, você não soca o cara não, na moral, eu já fiz isso, não valeu a pena. Só que, ó, na moralzinha, 5h23, entra na máquina lá só pra não ficar dois da gente aqui, não. Então, mas isso não faz Conhece sentido porque também. o cara já vai socar o cara sabendo que ele ia voltar no tempo. Não é tipo assim, tipo, o cara chega assim, não, isso não vale a pena, tipo, ele já sabe que, tipo, no futuro ele vai vir pra impedir ele, sabe? Porque ele já foi socar o cara sabendo que ele ia voltar no tempo, não ia? Não, mas é que daí essa pessoa não vai ser impedida. Calma aí. Eu acho que a gente chegou realmente à conclusão de que é um paradoxo. Sim, é um paradoxo. Vão ter linhas temporais diferentes, entre aspas, né? Sim. Tipo, o cara que não socou, se ele fosse brother e realmente entrasse na máquina no momento certo, ele poderia, por exemplo, só ter um dia de investir na bolsa de valores. Daí tudo volta ao normal. É que assim, não é como se a ação de socar foi anulada no mundo material. Mas na memória da pessoa que viajou no tempo, o fato ocorreu. Entendeu? Porque você não perde a memória nesse... Sim, mas e o seu outro eu? Ó, Gabriel, você imagina assim, você tá lá, né? Mas assim, pô, mó da hora. Vou socar aquele cara e depois eu vou impedir o que aconteceu só pra ter experiência. Daí você vai lá, todo felizão, daí chega você do seu lado assim, já fiz, otário, agora vai lá e dorme. Mas você não seria brother de você, mano? Eu seria brother de mim mesmo. É porque você tem, tipo, consequências muito grandes de, tipo, talvez eu deixe de existir se eu não fizer isso. Exato. Tipo, você meio que vira um escravo desse processo. E é engraçado porque um dos personagens, o Aaron, chega a uma conclusão parecida. Ou pelo menos uma apreensão parecida, que é qual que é o ponto se você sabe o que vai acontecer amanhã, sabe? Isso relativiza muito a vida. Pera, só um minuto. Você tem a linha do tempo, certo?
Que as Aham. coisas vão acontecendo em tal ordem, e daí você vai entrar na máquina no seu tempo de entrar na máquina, e daí você Sim. vai voltar. Uhum. Sim. A partir do momento que você interfere com a outra linha do tempo, você fala com você mesmo, você já zoou tudo. Mesmo entrar na máquina não quer dizer que você voltaria pro lugar certo. Porque você já interferiu em eventos passados. Então, de novo, você mexe com o futuro, mesmo que a pessoa te faça o que você pediu. Sim, mas foda-se o futuro. Porque Tipo, não necessariamente ele tá voltando pra mesma linha do tempo, porque você já é passado por um momento que tem 2 de você. Eu Então, acredito que, na verdade, é uma máquina muito poderosa mesmo, porque, na minha interpretação, o que acontece na viagem no tempo nesse filme é que tem loops, né? Então, quando você viaja no tempo, você tem um loop de tempo determinado, no caso, sei lá, 6 horas, em que as coisas acontecem. Quando acaba esse loop, os eventos nessa timeline se encerram. E daí segue só a sua versão original. But the idea had been spoken, and the words wouldn't go back after they'd been uttered aloud. And with no need for it, no possible real-world application, no advantage at all to be gained from it, the idea stayed. Os dois estão ganhando dinheiro. Exatamente. Eles estão ganhando dinheiro E eles têm essas perguntas na cabeça deles também. eles decidem não contar para as outras pessoas, né? Tanto para a mulher quanto para os outros duas pessoas que investiam na empresa. Tipo assim, vamos manter nisso com o mínimo de pessoas possível, porque mais gente sabendo, mais chance de dar merda. uma Isso. mancada, né, velho? Os caras estavam com eles desde o início, nem pra, tipo, passar um pouquinho pra conta deles. Mas ele falou que se esse fosse o problema, ele passava. Ele falou assim, foda-se, deixa eu ficar rico mesmo, vendo minha casa para ele. Ele fica com a minha garagem, com a minha casa, com Comem minha comida, comem minha... a minha mulher, qualquer merda. Agora tá explicando. Daí, nesse ponto da história, tem outra coisa que vai ser mais importante pra frente, e vamos só lançar aqui, que é que a gente descobre que teve um cara que entrou com uma shotgun numa festa de aniversário. Isso. Porque nos Estados Unidos não é nada muito... Ele falou assim, Leroy James, e daí entrou. E daí mobou toda a galera da festa, ficou tipo, porra, cara, o que você tá fazendo? Eu entendi, ele matou alguém ou ele só entrou na festa? Não, ele não matou ninguém. Ele só entrou Ele não com matou alguma posse. Ele Pô, não matou ninguém porque o Arrow impediu. Isso. Ok, É. Sim. Mas isso não é... Bom, tá óbvio. isso fica mais claro depois. Assim, sabemos que o cara entrou com uma shotgun na festa, o ex-namorado de uma guria. Ele tinha a intenção de matar alguém, mas o Arrow não permitiu. Isso que nós sabemos nesse ponto da história, porque estamos contando sobre a perspectiva dos personagens. Isso. Sim. Depois desse negócio, acho que é uma cena que é justamente só pra jogar esse ponto no ar mesmo, que nem a gente tá fazendo aqui. Vamos pra uma parte importantíssima dessa história, que eu gosto de chamar de o primeiro paradoxo. Bom, o que é esse paradoxo, né? Eles estão fazendo o que eles sempre fazem, de investir na bolsa e tal, só que dessa vez, acidentalmente, o Arrow leva o celular dele. E o celular toca. E daí ele toca quando eles estão no hotel. Deles, putz, atende aí, vê o que é e depois a gente se vira. E vão torcer pra não tocar depois. Mas eles voltam no tempo e o celular toca depois. E daí a gente descobre que se tocou pra ele, como esse celular tá em 2 lugares ao mesmo tempo, ele só toca pra ele. Pro hotel não tocou dessa vez. Ou seja, a simetria entre a realidade controlada deles dentro do hotel e a realidade deles investindo na bolsa foi quebrada. E ele traz também uma grande questão científica que é como funcionam os celulares. E diferente de todo o resto do filme, é uma coisa bem explicada. Na verdade, não, porque ele fala assim, você tem certeza disso? Ele, não. É bem explicado justamente porque eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Tipo a gente. Mas então, daí deu o telefone, eles percebem que, tipo, velho,
já começou a dar merda. Então, o Abe tava dormindo à noite e ele é acordado por um barulho de jovens fazendo alarme de carros tocarem. Ele acorda e fala assim: se eu impedir esses caras de baterem no carro e fazer o alarme tocar, o meu eu do passado não vai acordar. Então, a gente pode fazer aquele plano que era de dar o socão na cara de alguém. Isso. Ele chama o Aaron pra fazerem isso, né? Pra tipo assim, vamos aproveitar essa oportunidade. Eu, pensando nessa possibilidade, já tinha deixado a máquina rodando e vamos nessa. Na hora eu achei que eles estavam, tipo. Tava avacalhando tanto que o cara ia voltar no tempo só pra dormir melhor, velho. Isso é muito bom, né? Que saco. Pô, é perfeito. Você dorme na viagem e daí você chega e dorme de novo. Você dorme tipo 14 horas, como se fosse 8 só. É verdade, isso é uma vantagem. Na verdade, eu acho que essa daí foi só uma desculpa, né? Pro Abe usar o save file dele maior. Não, pera, acho que não. Ele tava só com essa ideia na cabeça, ele não tinha a intenção de usar o failsafe maior ainda. É que daí. Ele queria testar, né? Ele queria testar pra saber o que acontece, e essa é a situação perfeita justamente porque não ia ter aquela interação que nem a gente tava falando antes. Não ia criar esse paradoxo de você encontrar você mesmo e ter que se parar, porque você nunca ia ter que se parar Porque você tá dormindo. você tá dormindo, né? Então Exato. você nunca acordou pra onde de conversa pra ter esse pensamento. Então é literalmente o melhor cenário possível pra testar isso. Uhum. E eles vão testar. O Aaron concorda. Eles entram no carro. Mas ainda tô um pouco confuso. Diga, Dani. Eu também. Porque, tipo, o cara, tipo, que dormiu e não acordou, né? Uhum. Como que ele ia fazer para as coisas funcionarem se ele nem sabe o que tá acontecendo? Dani, é que você cria duas pessoas. Tipo, são duas pessoas durante 6 horas. Então o seu eu ia estar vivendo o dia normalmente? Na verdade, o seu eu ia estar dormindo. Então. O seu eu que vai ser. Que vai entrar na máquina depois. O Dani pôs uma boa pergunta. Então, Não, ele não vai entrar, vai ficar com uma duplicata. ele só vai ficar, tipo, de boa. Não tá acontecendo nada. De repente chega a polícia e prende ele porque ele socou um cara. Daí ele vai, I was framed. You're awful, police. É verdade, né, cara? Eu não tinha parado pra pensar. É meio zoado mesmo o plano deles. Pois é. Plot hole. Não, mentira. Claramente quem entende demais de viagem no tempo ia chegar pra gente falar. Sim, é confuso mesmo. Eu acho que o filme é confuso e é pra ser confuso e levantar esses questionamentos mesmo e você ficar, tipo, discutindo com os amigos sobre. Sim, pra ser bem honesto, a parte que eu mais gosto da ficção científica são essas coisas. É discutir com amigos num podcast sobre discutir coisas estranhas com os amigos. Por isso que o episódio 3 é tão bom. Assistam. Mas então, eles vão para o carro fazer esse teste, né? Mais uma das coisas estranhas jogadas na história acontece. Lembra daquele pai da namorada do cara que a gente tinha falado? O cara rico que queria financiar, né? Esse mesmo. Então. Eles encontram eles perseguindo. Eu tava perseguindo eles durante a noite. Isso. Não, ele não tava só sentado na calçada? Ele tava meio que vigiando eles, né? Sim. Não, ele tava dentro do carro, mano. Eles param, eles pedem, ligam pra mulher dele, pedem o número do celular, daí liga pro cara. Então, só que esse cara, tem um detalhe importante, ele tava com a cara de, tipo assim, uma pessoa, o Aaron tinha visto ele nesse dia, e ele tava com, tipo, a barba mal feita, sabe? Como se ele tivesse no futuro, que não é uma coisa que aconteceria no mesmo dia. Então, eles ficam, tipo assim, ué, como assim esse cara viajou no tempo também? Você contou pra ele?
Eu não. Né? E daí começa essa discussão, né? Um começa até a desconfiar do outro aí nesse momento. Você contaria pra ele? O que poderia acontecer que faria você ou eu fazer com que contasse pra ele? E se eu te desse um soco bem agora? The question should have been what to do with the comatose man in the guest bedroom. But in Abe's mind, he was already compiling the list. 2 milligrams of oral triazolam every 7 hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate. At this continued state of rest, the human body breathes 0.3 liters of oxygen a minute, or roughly 2,000 liters in 4 days. A Class E oxygen tank holds 625 liters. To maintain hydration, the body cycles through a minimum of 2.5 liters of water per day. Any food would be a luxury, but the small tank of medical-grade nitrous oxide would be needed on the other side. Past the room that contained their machines, and up 2 levels, he made his way to another room, where he had stored what I will refer to from here on as the failsafe machine. Mas então, eles. Daí a merda atingiu o ventilador, tá ligado? Porque nisso eles começam uma perseguição, o cara entra em coma, dá tudo errado, pô, fica tudo muito zoado. Daí o Abe fala assim: tá, chegou a hora de resolver essa parada. Ele tinha planejado muito bem essas viagens no tempo, principalmente a primeira. Então ele fez como se fosse um save point pra vida, sabe? Foi um save state dos save states. Os save states. Então ele fez paralelamente a esse galpão pra viagem no tempo, um outro galpão que tá sempre ligado, certo? Então, quando você dormisse ali, você ia voltar pro momento anterior à criação desse segundo galpão, que é o uso de viagem no tempo cotidiano deles. Então, ele voltaria para um momento antes mesmo de convidar o Aaron a participar de todo esse esquema. Ele voltaria antes mesmo dele ter testado pela primeira vez, né? Isso. Ele voltaria para isso, estragaria a máquina propositalmente pro Abe do passado achar que não funciona. Uhum. No caso, ele fez isso, tipo, antes de tudo acontecer, né? Ele ligou a máquina antes de tudo acontecer. Exatamente. Uma terceira máquina, no caso. Uma segunda. Terceira porque já tem a segunda pro outro cara. São 2 separadas, uma pra cada pessoa. Não importe. Mas então ele faz isso, né? Ele volta pro dia inicial, lá pro o começo dessa maluquice, né? Volta pra exata cena, quer dizer, ele volta pro mesmo dia, dopa a duplicata dele pra duplicata não ir pro andar e vai viver o dia dele normalmente. Mas aí ele tava na empresa dele lá trabalhando, e nesse dia ele foi lá encontrar o Aaron e falar para ele sobre a máquina. Sim, ele foi reencenar o primeiro convite que ele fez. Exatamente. Mas daí temos essa pequena surpresa, né? Agora, assim, eu vou dizer, agora as coisas vão parar de fazer sentido e eu não vou mais me importar em tentar explicar tão bem. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Eu fiquei super confuso a partir daí. Eu fiquei confuso já quando o velho apareceu. Nessa parte aí eu só tava doidão, mano. Então, agora cabeças explodem, que a gente descobre que o Arrow, na verdade, voltou antes do Abe no fail-safe dele. Uhum. Sim. Ou seja, o que acontece é que... Bom, vocês querem explicar agora o que acontece, o que o Aaron fez e por que ele é um fucking badass? Eu não Ele tenho achou a ideia. máquina antes. Não. Ele... Vamos recontar essa história um pouquinho mais rapidamente. Primeiramente, o Abe convida o Aaron para participar desse esquema. Ele participa pela primeira vez, vê o Abe saindo do galpão, mesmo ele estando do seu lado, e decide participar das viagens no tempo.
Primeira viagem do tempo, ok, eles fazem as coisas, dá certo, vão pro hotel, ficam um tempo, jogam, retornam e ganham dinheiro. Na segunda viagem, vocês se lembram que o Aaron tava com o ouvido sangrando? Uhum. É uma coisa estranha. E depois foi justamente nessa viagem em que o telefone toca, e ele tava com o telefone, e ele não se importou de atender. Ele não demonstrou... parece agora que, assistindo de novo, ele tava atuando aquela surpresa e aquela apreensão em atender o telefone. Quando eu vi, pareceu que ele já sabia que tava com o celular. E ele sabia que não ia ter problema algum. Daí acontecem esses problemas, o Abe faz o reboot, mas ele não consegue, ele fica doente, cai no chão e descobre que o Aaron, na verdade, era um Aaron do futuro, do passado. Como é que a gente vai botar essa frase? É um Arrow que não era o original. Não, é o Aaron original do original. Isso, desculpa. Ele não era a duplicata que ele achou que ele era. Ele é, exatamente. Ele não era duplicata, ele era o original. E quem era duplicata, na verdade, era o próprio Abe. Que? Exato. Na verdade, o Abe não era duplicata, também é o original. É? Sim. Enfim, mas como é O que Abe o Aaron... o Abe duplicata tá desmaiado na casa dele. E o duplicado Aaron? O duplicata Aaron é o cara da sopa, do café da manhã. Não, Então, mas... Então, Mas calma daí, aí, como é que ele fez isso? o Aaron explica o que aconteceu. Como ele chegou, como ele descobriu primeiro. Ele viu num recibo que tinham 2 galpões. Lá, ele foi e abriu o outro e viu que esse outro dava para antes do... viu que era um fail-safe. Ele entendeu que aquilo era um fail-safe. Então, o que ele fez foi o Big Brain Move de fazer uma máquina do tempo, colocar essa máquina do tempo dentro da outra máquina do tempo e ter o fail-safe dele que ia antes do fail-safe do Abe. Tá. É como se ele... Isso. O dele... Foi basicamente uma cena Death Note, em que ele falou assim: na verdade, estava 10 passos antes de você. Daí, tipo, ele responde: não, na verdade, eu estava a 10 passos antes de você saber que estava a 10 passos antes de mim. Na verdade, Exatamente. ele tava, tipo, 6 passos no futuro, sendo que se passar no passado. Ele tava 6 dias à frente, mesmo tendo se passado 3, caralho. O caso dessa frase é muito difícil. Ele estava Ele a tinha vivido 6 passos de dias. Curupira na frente dele. Ele tinha vivido 6 dias no que deveriam ter sido 3. Na verdade, a gente pulou uma cena muito importante, que é quando o Aaron, ele realmente, tipo, consegue pegar as coisas pra situação dele, que é quando ele tá, tipo, à noite, ele vê um coelho que fala assim: por que você está me olhando com essa cara estúpida de Aaron? O dele escreve no braço: meu Deus, tem um save file. Ele escreve no braço: escrevi e saí correndo. Mas voltando para a explicação do Aaron, ele fez esse fail-safe do fail-safe, então agora ele tem o poder maior, né? Ele consegue voltar efetivamente no começo. Sim, ele tem o maior reboot, né? E o que ele fez para não ter que ficar lidando com a duplicata dele é que ele, como ele já sabia o que a duplicata ia comer, ele colocou um entorpecente, digamos assim. Como é que é o nome disso? Ele dopou o cara, mano. Exatamente. Ele dopou a própria duplicata dele e deixou ele no sótão. E meio que assumiu o lugar dele. Uhum. E foi isso que ele fez. Até aí. Você percebe que ele é um cara cuzão quando ele, tipo, faz isso consigo mesmo. Sim. Não, mas porra, ele tá tentando jogar xadrez 4D, tá ligado? E ele fez isso já no segundo dia, né? Isso. Ou seja, ele é um filho da puta mesmo. Na verdade, ele não fala direito quando que ele fez. Só que a gente sabe que ele apertou ele usou esse fail-safe, e desde a segunda vez que ele entrou, ele tem gravado todas as conversas dele
E daí por isso que ele fica usando o fone o tempo inteiro. Porque ele fica escutando no fone as coisas que as pessoas vão falar para ele saber como responder para não alterar nada. Mas por que o ouvido dele tava sangrando? Tipo, foi por usar muito fone? Não, é um side effect da viagem no tempo, assim como escrever mal. Ah, é verdade, tem um negócio de escrever mal. Isso. A gente sabe que ali, que a gente estava acompanhando o filme inteiro esse cara zoado, o cara que já tinha usado o fail-safe porque ele tá escrevendo mal o filme inteiro e ele fica com aquela orelha sangrando. Sim. E só para as pessoas entenderem, tipo, fail-safe, tipo, vamos usar uma palavra em português, ou backup. Isso. Legal. O backup. O plano B. É. O botão do fudeu. O botão do fudeu, acho que essa é uma boa. Ele aperta o botão do fudeu. A máquina do botão do fudeu. E esse botão aí? E daí ele explica tudo pro Aaron, né? Pro Aaron, não. Ele explica tudo pro Abe, né? De como ele tem feito isso e tal. A gente tava acompanhando aí, e daí a gente descobre que, na verdade, esse Aaron que tá explicando as coisas pro Abe, ele já não é nem mais o segundo a apertar o fail-safe. O botão do foda-se, desculpa. Ele é a terceira tentativa, no mínimo, que a gente conhece que apertou esse negócio. Porque ele conta que ele convenceu a versão dele segunda a não dopar o maluco. A não se dopar. Velho, imagine você ser tão filho da puta que você tem que desconfiar de si mesmo, mano. E agora ele tá ensinando as coisas pro Abe, já sendo a terceira vez, no mínimo, que ele tá vivendo aquilo. Eu falei que ia ficar confuso. Se você quer entender, veja o filme 20 vezes. A gente, então, basicamente entra num ciclo de que sempre uma pessoa tá com um passo à frente da outra pessoa. O Aaron, no mínimo, né? O Abe tá descobrindo tudo isso agora. Ele achava que ele tinha o botão e ele só tinha apertado uma vez. E o Aaron tá um passo à frente de si mesmo constantemente. Dá pra aplicar esse filme, aquele meme do cara, dos dois astronautas. Caraca, é a analogia perfeita. Sim. Pô, é exatamente isso. Imagine o meme do astronauta. Calma, é tipo assim. Então tudo é um reboot? Sempre foi. Exato. E daí a gente chega na... Lembra que a gente tinha comentado que o filme joga um negócio de uma festa com o cara da espingarda? Sim. Nesse momento, os dois vão para essa festa de novo e eles encenam essa festa com conversas falsas que já tinham sido gravadas para agora o Abe ser o salvador da pátria. Por que eles fazem isso? Eu não sei. Eu acho que é só por show off mesmo. Só pra falar, tipo assim, a gente manda no mundo agora porque a gente tem esse poder ilimitado de voltar. Mas como que eles voltaram mais no tempo? De antes da máquina ter sido feita? Eles não voltaram antes. Não é antes da máquina ter sido feita. A máquina foi feita depois, tá bom. Foi feita antes, no caso. Aí minha confusão é porque quando eles falaram dessa festa, eu pensei que fazia muito tempo. Não. Foi um negócio bem recente. Você tem que pensar que o filme se passa em uma semana. Eles criam a máquina, eu acho que era uma segunda. Usam na terça. O Abe cria na segunda, daí os dois usam na terça, quarta é um dia normal, quinta começa a dar merda. A festa foi na quarta. Isso. E a quarta não é um dia normal. O quarto é o dia que tudo dá certo, porque eles viajam no tempo e compram ações. Isso, o dia normal é, entre aspas, dia sem paradoxos. Isso. Sabemos que uma tradução para português poderia ser uma semana muito louca. Poderia facilmente. Depois que ele faz esse negócio da festa, a gente chega na conclusão do filme, que é o Aaron falando, tipo assim, velho, deu muito ruim, já é a 8ª vez que eu tô vivendo essa porra dessa semana, não aguento mais, vamos se mudar pra França, foda-se, e deixar tudo isso pra trás. Sim, ele quer escapar desse ciclo sem fim. Mas o Abe não quer. O Abe vai dar uma gadada na mulher
do Aaron. Eu não consigo entender isso até agora. Eu fiquei meio bugado nessa parte também. Ele realmente tentou cucar o amigo. Sim. Mas eu acho que foi tipo um power move. Ele tentou fazer duas coisas, assim, tipo. A Larica é foda. Ok, você primeiro que você tipo jogou xadrez 4D comigo e fez um save, uma máquina de reboot anterior à minha. Então eu tô nas suas mãos. Nesse momento, tudo que eu posso fazer é falar: ou você fica e eu não como sua mulher, ou você vai e eu como sua mulher. Mas o cara, ele era mais desprendido, então ele decidiu o Abe comer a mulher, deixou o Abe comer a mulher dele. Mas eu ia ter que tretar ainda com o segundo Aaron, então eu não sei quão efetivo foi O isso. segundo Aaron fugiu, assim, ele só saiu de cena mesmo. Ele foi convencido. Não, mas tem o Aaron que tá saindo do sótão, velho. Não, então, é exatamente isso aí. Então, o Abe vai ter que voltar no tempo pra matar o Aaron no sótão, e daí o Aaron original desaparece pra daí ele poder cucar a mulher dele, finalmente. Na real, eu acho que o Abe só vai cucar com a mulher dele na frente do cara do... Rapaz, O cara tá na merda lá, tá ligado? Tá passando a semana inteira no sótão preso. Sim. Se no melhor mundo tem amigo, viagem no né? tempo, já tem tanto fetiche, imagine como. Então, né? O mundo é movido a gadada. É basicamente isso que a gente é. Mas quando que acontece isso dele ter ficado com a mulher do outro? Não, ele não acontece. É que, tipo Não assim, acontece. eles estão naquela cena. A cena final. No aeroporto. No aeroporto. Não a cena final, mas a última cena com os dois ali. Eles têm a conversa de tipo assim: olha, eu acho que eu vou sair daqui, arranjar um emprego em outro lugar, com outro nome, outra família, outra vida. Porque já deu muita merda isso aqui e, tipo, eu não tô nem conseguindo escrever direito mais, de tanto que eu voltei no tempo. Mas eu acho que você deveria fazer o mesmo. Só que daí o Abe fala, tipo assim, não, eu vou continuar aqui e é bom que se você sair por aqui mesmo, é bom que você não chegue perto da sua mulher porque ela não merece isso. Uau. Não fica... Não tá no texto que ele é talarico, tá? A gente tá fazendo isso... Sim. Por figura de linguagem. Mas... O Abe, ele é mais... Ele é mais... Mas o quê? Ele é mais preso. Mais preso. Eles entram num... Eles estavam, tipo, estorvando tudo. Eles decidiram fazer um campeonato de quem é mais preso. Não, eu quero dizer que ele é mais apegado à vida dele, aparentemente, do que o Aaron, porque o Aaron parece um puto do psicopata. Sim. É que assim, Sim. o Aaron, ele fudeu tanto com tudo aquilo lá que parece que não faz sentido pra ele. Mano, no meio do filme tem uma cena que o cara vira, tipo, o Mr. Robot, velho. No meio do filme parece que, tipo, o Aaron virou o Mr. Robot e começa a matar todo mundo, velho. Domo arigoto. Arigoto. É muito isso mesmo, velho. O Aaron é um psicopata, eu acho que ele seria mesmo. É. Ele é o meu personagem favorito porque ele tem ideias boas, mas ele consegue foder com tudo de um jeito tão extraordinário, velho. Sim. O meu personagem favorito é o cara que propôs a bobina de Tesla. Esse é o cara, tipo, ele só queria se divertir, sabe? Exato. Você vê que o capitalismo realmente corrói as coisas. Sim. Tem o Martinelli do rolê também, que é o cara que só sabe programar, né? Ele só fica olhando de canto as coisas. Ele não interage em nenhum momento com nada. Ele só falou, tipo assim, pera, o que é isso? Ele só fala assim, eu concordo com a bobina. Ele é literalmente o JT Maston. Uma análise. Now I have repaid any debt I may have owed you. You know all that I know. My voice is the only proof that you will have of the truth of any of this. I might have written a letter with my signature, but my handwriting is not what it used to be. Maybe you've had the presence of mind to record this. That's your prerogative. You will not be contacted by me again. Mas, então, só pra concluir o filme, né, acaba com o que a gente já tinha falado, com o Aaron indo realmente, ele foi pra França e tá começando um emprego novo lá. Quer dizer, não é necessariamente pra França, né? Um país que fala francês, foda-se. Pode ser o Haiti.
enquanto o Abe continua a vida dele lá, sei lá, fazendo o quê, tá ligado? Porque ele tá vivendo junto com a duplicata dele e foda-se, não entender isso. Mas aí o cara, ele vai... eu tinha entendido que o cara, tipo, foi pra França e ele começa, tipo... Vai fazer uma máquina nova, maior. ele começa a fazer, tipo, várias máquinas. Não, porra. Porque eu tinha meio que entendido que, tipo, não tem como fugir disso, sabe? Meio que a sua vontade de voltar no tempo vai sempre voltar. Ah! Mas não faz muito sentido isso. Ele fugiu justamente pra parar de voltar no tempo. Porque ele não ia resistir. Efeitos colaterais de voltar no tempo, você tem o seu vídeo sangrando, você para de escrever e você fica viciado. Na verdade, é tudo uma imagina, é um poder muito foda. Você não vai querer, tipo, abandonar ele. A nova droga da juventude. Viagem no tempo. Você só tá lendo Lovecraft demais, achando que as pessoas não têm... Que isso. Não, eu entendi o ponto do Daniel, eu acho que faz algum sentido. E também foi meio aleatório, tipo, a maneira como eles colocaram, porque eram pessoas construindo algo, então pode Exato. Ele era um engenheiro. Ele era dinheiro, pô, Mas por que ele ia trabalhar se ele tinha dinheiro de todo, tipo, de 1 milhão de... Pra ele não ficar só pensando nessa porra de viagem no tempo. Velho, ele é um psicopata. A gente já chegou a essa conclusão. Eu acho que ele é só incompreendido. Você também tem que pensar assim, o tempo não para de passar só porque você tá na máquina de tempo. Então, assim, você teria uma vida com dinheiro limitado, mas você só viveria metade do tempo, entre aspas. Porque você tem que viver todo dia 2 vezes. É verdade. It really makes you think. It really makes you think. Então, Aquele mas esse joguinho, filme você trocaria dinheiro ilimitado por viver metade da sua vida. é o Would You Rather o nome. Enfim. Esse filme ele é muito complexo e tem, tipo, vários polos, né? Tem várias coisas pra ser verdade. A gente só tratou da viagem no tempo, mas tem, tipo, o rolê da festa, tem mais explicação, tem o rolê do pai rico e do pobre. O que você acha que significa o jogo de basquete? Não, é uma maneira de mostrar como a saúde do Aaron tá se deteriorando com isso. Porque ele erra da segunda vez que joga bola. Daí, tipo, você tem a dissonância de estar ouvindo que, nossa, você jogou muito bem, e daí ele vai lá e erra feio, e eles só zoam ele. Sim. Realmente. Faz sentido, ó, viu? Você vira um... Literalmente o Martin Eder. Que isso? Desde quando eu sou um psicopata? Não, é só que você treme às vezes. Ah, tá bom. Não, eu tô lá programando o laboratório na minha garagem agora, porque vocês me expulsaram de vocês. Caralho. Vocês conseguem tipo, entender por que tipo, esses efeitos colaterais aconteceriam? Tipo, por que viajar no tempo faz seu ouvido sangrar? Câncer. Pode ser. É porque tem uma parada de reverberação, né? Que eles dão aquela explicada científica lá, que é tudo meio que você fica indo e voltando de uma porta A pra... Na real que ele já falou que não era câncer, né? É, sim. Apesar de que só com um experimento você não vai saber, né? Não, você vai... Relaxa, eu já sei, eu já testei uma vez. Você vai lá em Chernobyl, você sai, faz um check-up, ele não, tá de boa. Meu, falando bem a real, por um momento eu pensei que esse ia ser um filme de Césio 137. Só que nos Estados Unidos. Caralho. Todo mundo entra na máquina e daí tudo explode, todo mundo morre. Os Estados Unidos já fez uma versão desse incidente do Césio em Goiânia. Que foi o CSGO. Mas que tiveram vários casos de quase acidentes nucleares fatais nos Estados Unidos, teve pra caralho. Todo episódio tem que ter uma piada com acidente nuclear. Sim. E ele se comenta sobre como a NASA tentou fazer uma caneta que funcionasse no espaço. Ah, sim. É muito bom. Essa é muito E boa, daí o né? cara fala, ele sempre pensa do jeito da NASA. Que idiota, ele sempre pensa que nem a NASA. Pra mostrar que ele é realmente muito foda e inteligente. É a propaganda Idiota, ele não comunista aí, pensa né, como velho? soviético. Ou pode ser a propaganda da Terra plana também, que eles também não gostam da NASA. Mas o terraplanistas são ainda mais
antissocialistas do que antinazistas. Pra eles é tudo igual, porque os dois estão juntos pra impedir que as pessoas descubram que a Terra é plana. Ah, tá bom, faz sentido. É porque os dois foram pro espaço, né? Não, os nazistas não foram pro espaço. Apesar de ter sido um nazista que meio que ajudou os Estados Unidos a ir pra Lua. Não, pro É espaço. verdade. Não, tô falando nazista com nazista com S. Ah, De da NASA. agora que vem a transição. Caralho! Nazista. Não, tá falando dos soviéticos que foram pro espaço também. E já que a gente já chegou à conclusão de por que, que o ouvido sangra, por que a mão não conseguiria escrever, velho? Cara, eu acho que isso é um ponto interessante do filme. Ele não se preocupa em explicar essas coisas. Não é o enfoque do negócio. O cara não fez o filme pensando nisso. Tipo assim, são coisas que acontecem e ponto, aceite isso. É que também é natural você ter em histórias, qualquer história, que você tem um grande poder, mas você sofre algumas consequências em usá-lo, porque senão perde um pouco a graça. Dá a impressão de que tipo, alguma coisa no cérebro da pessoa tá tipo deteriorando, sabe? Sim. Na Sim. verdade, o que pode ser uma interpretação interessante é que, tipo, na verdade, ele teria sangramentos no ouvido e começaria a desenvolver, sei lá, Parkinson na hora de escrever em 2 semanas. Desde o começo do filme. Só que como ele viajou tanto tempo pro passado, aconteceu durante o filme. Os dois, no Isso. caso, iam ter, né? É que assim, Porque o Abe se também. você é muito amigo de alguém com algum desses problemas, passa. Sim. AIDS, por exemplo. Meu Deus, Dani. Ok, agora a gente chega na parte de se tem ou não uma tensão sexual entre os personagens. Tem. Eu não consegui não ler isso a todo momento. Tem? Eu acho que não. Eu não sei, eu não percebi. Eu acho que, na verdade, existe uma intensidade dos físicos que o filme quis passar, de que, tipo, pros físicos a forma de expressar as emoções é diferente. Eu na verdade, acho que são só, tipo, 2 guys singing in a time travel machine 5 feet apart because they are physicists. Só. 2 guys in a machine. Ok. 2 guys in a machine. Procurem no Google, gente. 2 guys, 1 refrigerator. Mano, mas é que não tem essa tensão, porque o cara não quer comer o outro É cara. verdade, ele quer é a mulher verdade. do outro cara. Ou será que ele não quis só porque ele não pôde comer? Aí ele quer Caralho, comer esse é o mulher. plot de cuckold mais complexo. Mas, gente, em todo triângulo amoroso existe uma tensão homossexual também. Em todo triângulo amoroso existe ângulos. Ok. Como já diria o Coronga, tem 3 lados. Sou um triângulo. Eu queria comentar que eu acho que o filme, ele deixa tanto essa cena da festa ou o cara desmaiado lá, ele não se preocupa em dar uma explicação pra isso, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto desse filme. Eu não sei porquê, mas isso me dá um, tipo assim, sabe? Fica aquele mistério eterno, sabe? De coisas inexplicáveis. Você nunca vai saber o Então, é certo. até legal, mas... Esse é o tipo de coisa que eu acho desnecessariamente confusa. Então, é legal se quando você tá vendo a terceira Mas vez, sim. mas na primeira é tipo meio, sabe, atrapalha um pouco. Mas essa é a genialidade. É pra ficar Sim. confuso. Quero estar confuso sobre as coisas mais confusas, não sobre personagens, sabe? Eu acho que tem que fazer uma distinção entre confusão. Tá, várias distinções. Primeiro, confusão por incapacidade, que evidentemente não é o caso do filme. Confusão proposital, que nesse filme acontece principalmente por conta da edição dele, né? Complexidade, que é diferente de confusão, que esse filme é muito complexo. E complexidade por incapacidade também. O filme é complexo porque o cara não teve, o autor que redigiu a história, não teve intenção alguma de trazer coerência para os fenômenos dentro da narrativa. Eu acho que esse filme, ele é complexo, mas ele é confuso propositalmente. E essas duas coisas juntas tendem a tirar as pessoas da história.
Eu não sei. Eu acho que te tira da história só quando você não tá, tipo, querendo saber. Assim, como vocês bem sabem, eu sou um apreciador das coisas mal explicadas. Mas nesse filme, pelo tom meio frenético dele, realmente deixa um pouco desconfortável. Eu não gostei muito porque eu tava, tipo, confuso demais com as coisas básicas pra apreciar a confusão das coisas complicadas. Uhum. Eu acho que esse é um ponto desse filme que eu acho que ele não. É ruim dizer isso, eu não gosto muito, mas talvez ele seja um filme que é feito pra você assistir mais de uma vez, sabe? Não, Pode ser. Ele não é um filme pra você só assistir uma vez e tal. Quer dizer, você pode fazer isso, nada te impede, né? Não tem uma regra dizendo que você tem que assistir mais uma vez. Mas se você quer esmiuçar esses detalhes e formular teorias coerentes e tal, talvez você tenha que ver ele 2 vezes. E eu acho que é um pouco da intenção do autor não fazer você ver 2 vezes, mas, tipo, o filme ser extremamente complexo para talvez você tirar um pouco o enfoque dessa parte, tipo assim, no começo do filme, principalmente, são engenheiros falando como engenheiros, sabe? Eles têm diálogos complexos, falando sobre coisas técnicas e não tem preocupação nenhuma em explicar para o espectador o que eles estão falando. E isso é proposital, eu acho que justamente para você falar assim, ok, estou vendo um filme que eu vou ter coisas que eu não vou entender, então não é para eu focar nisso, é para eu focar nas outras. Como, por exemplo, você vê a deteriorização da relação de amigos tão próximos a chegar no momento que um não confia no outro, sabe? A cena do cara ali tá só para gerar uma tensão entre eles, sabe? Ela não é gratuita, assim, esses caras são 2 amigos muito de longa data, eles têm uma empresa juntos, eles criaram uma máquina do tempo juntos, mas mesmo assim a relação humana é frágil e pode ser quebrada pela ganância do ser humano, coisas assim, sabe? Principalmente se um deles for um Não, psicopata. eu concordo com tudo que o Pedro disse, mas eu acho que esse filme talvez ganharia um pouco com pausas na frenesi dele e com um pouquinho mais de explicação, não no ponto central, mas nesses aspectos secundários. É que eu acho que se ele fosse feito de uma forma diferente, esse ritmo, é que acho que perderia um pouco do que o diretor queria, sabe? Eu concordo plenamente. Eu não acho que eu não tenho exatamente não é exatamente que eu tenho pra mim uma crítica ao filme, eu só acho que ele tem um público um pouco mais específico. Que é, tipo, eu senti vendo Lane de novo, que eu dissociava porque eu perdia partes que pareciam muito importantes e daí o resto da história virava um grande branco na minha memória. Pelo que ele é, o filme é ótimo, sinceramente. O que eu quero. Você tocou num ponto que, tipo assim, ele é realmente um filme que não é muito convencional mesmo. Tipo, e eu acho que se esse filme fosse digamos, feito com a mentalidade. Porque você tem que pensar, é um filme independente, que foi feito com pouco dinheiro, e tudo isso vai influenciar na produção no geral. E se fosse feito com a mentalidade de uma grande produtora nos Estados Unidos, uma grande produtora hollywoodiana, com certeza ele teria um outro quê. Ele não, eu acho que ele não seria porque produtoras grandes têm que produzir pensando num mercado bem amplo. Esse filme ele não é pensado nisso, por isso que ele tem um charme tão grande. Exatamente. Ele é propositalmente confuso, e muitas pessoas não vão querer ver ele por causa da confusão, mas é a graça dele. Sim. É a graça. Eu acho que com toda obra de arte a gente tem que interpretar ela a partir do tema, né? E tanto para mim quanto para o Pedro, eu acho que o tema é o que um instrumento como esse pode fazer para uma amizade, né? Não um tema... Não necessariamente uma amizade, mas relações humanas. Como grandes poderes afetam relações humanas. Então é meio... Sim. E tipo, eu não sei se o desvio de foco que o filme acaba gerando, quando você começa a pensar, tá, mas por que esse cara tava caído no chão? Por que ele atendeu o telefone mesmo assim? Qual que é o rolê dessa festa com a shotgun? Isso daí tira um pouco o foco do que realmente importa, sabe? Mesmo que tenha, tipo, funcionalidade narrativa, a forma como ela foi editada acabou sendo prejudicial, pelo menos na minha leitura.
Eu Pera, entendo que vocês escolhem. na verdade, é que eu não tô tão convencido de que o tema seja, tipo, isso, porque isso é algo que acontece, é algo que é bem central ao plot, mas não é a coisa mais central ao plot. Todo o processo é mais importante do que as consequências do processo. Pelo menos a explicação. Eu acho sim. Eu não sei se eu entendi o que você quer dizer. Eu concordo que não é só o meio, não é só o final, né? A gente não tá só analisando. Eu acho que é o que leva Não, mas eu quero a dizer, não é isso, né? só como isso afeta a amizade, porque acontecem muito mais coisas além só disso. Tem uma complexidade muito maior do que seria necessário para isso, por exemplo. Então, como a maneira como esse filme é estruturada exatamente corrobora esse tempo. Por que viagem no tempo em específico? Então, daí eu tenho que fazer um ponto que é o seguinte. Que nem o Dani leu todos os negócios do Lovecraft e talvez saiba um pouco mais por causa disso, eu tenho que dizer, eu vi o outro filme dele e ele tem essa mesma pegada. Eu acho que não é essa mesma pegada, mas ele tem um mesmo quê nesse ponto, que é tipo assim, a viagem no tempo é só a estrutura que ele escolheu para contar esse negócio. E a viagem no tempo não é o enfoque, sabe? Só que acabam gerando outras discussões sobre viagem no tempo por ser um filme de viagem no tempo e porque o diretor barra roteirista é muito bom. E isso é, digamos, como é que é? Não é o principal, é algo que aftermath, assim. É a consequência. Secundária, consequência. Consequência, isso. Esse negócio da viagem no tempo, essas discussões sobre isso, acho que elas são as consequências sobre o que o Shane Carruth quer contar sobre relações entre pessoas. O segundo filme dele tem um quê disso também. O segundo filme dele, ó, se vocês acharam esse filme confuso, o outro é 80 vezes mais e ele é extremamente contrário. Enquanto esse é confuso porque ele é técnico, o outro é confuso porque ele é extremamente sensorial. Então você consegue ver aí que a preocupação do diretor, e ele também lida com um tema parecido que é relações humanas e o quanto o eu sou eu sem o outro. Basicamente isso sobre o outro falar, outro filme só pincelando. Tá. Mas você consegue ver aí que tipo, ele tem esse meio que esse padrão de... e o outro também é uma ficção científica, de certa forma, tá? Ele ter essa coisa como a viagem no tempo nesse filme é como uma estrutura narrativa mais do que o enfoque principal da história. É Sabe? um instrumento Sim, para o que ele quer mas dizer. o que eu quero dizer. Exatamente. Na verdade, a minha pergunta, acho que mais específico é o que esse instrumento traz. E eu parando pra pensar, eu encontrei algumas respostas que seriam, tipo, você tem um nível a mais de desconfiança que é gerado por você não saber nem se o outro é o outro de verdade que você conhece, coisas assim. Então, faz sentido o que vocês estão falando, e eu retiro o que eu disse. Não, tudo bem. Eu acho que no fundo, assim, o que importa são os amigos que perdemos durante a jornada. Enfim, aqui o filme também termina, o Primer termina com um sentimento de tá, mas qual que foi o ponto? De que valeu tudo isso se você vai parar de usar a máquina e vai pra Paris, sabe? Ele não vai parar de usar a máquina. Ai. Parou já, Dani. Ele parou já. Toma no cu. Não, eu acho que o filme deixa em aberto. Ele pode, talvez, vir usar a máquina de volta. Não é algo que ele também se importe em passar. Então... Eu acabei de ver aqui na Wikipedia que tem também o Primer Director's Cut de 5 horas. Na moral? Não. Legal. Não, né, porra. Esse já é o Director's Cut, porque só tem um Tem o corte. Director's Cut. Não tem produtor? Não, ele é o produtor, ele é o diretor, ele é o roteirista e provavelmente ele deve ter sido o editor também. Caralho. Ele só não atuou. Ele atuou também, ele é o ator principal. Na moral? Sim, ele é o Aaron. Meu pau. Eu esqueci de falar isso? Caralho. Eu tô pagando muito pau, porque eu pensei que ele era um cara velho já. Não, ele é jovenzinho. Que louco, ele é o psicopata. Ele é psicopata. Ele é o Cucker, ele é o Cuck também. Não, ele é. Sim, ele é o Cook.
Então, mas sobre isso dele ser tudo nesse filme, uma coisa muito engraçada é você ver os créditos. Não só. Tipo assim, uma coisa sobre a produção do filme, tipo assim, os atores lá, o cara da bobina de Tesla lá e o programador aleatório, tipo, eles são amigos dele. Foda-se, tá ligado? Eles não são atores de verdade. Deu pra notar, eu acho. Sim. Tem, tipo, acho que a mulher dele é realmente a mulher dele na vida real. Caraca. Tem o pai dele é o velho lá. Caralho. Nice. Caramba, que loucura. É muito engraçado. Se vocês quiserem ver os créditos, vocês vão ficar vendo que tem, tipo assim, 20 Caroufs acreditados. Então a única pessoa na folha de pagamento é o outro cara. O cameraman. Não, ele mesmo tava gravando. Caralho, com um selfie stick. Caralho. Ele coloca pra gravar, daí ele corta a parte que ele tá entrando na câmera. Bom, agora vamos para as notas. Gabriel, pode começar. Primer foi um filme que me pegou de surpresa. Eu não estava esperando, embora o Pedro tenha falado sobre isso, nem que envolvia viagem no tempo. Embora o Pedro, na verdade, não disse sobre isso. E eu gostei muito do filme. Eu acho que eu fui o que mais reclamou aqui das partes que eu não gostei, mas de sci-fi e de viagem no tempo, e do funcionamento dessas coisas. Então eu queria mais foco na máquina. Mas eu entendi que o filme não é sobre isso, o filme é sobre um outro tema. Então eu vou manter a nota alta para esse filme. Eu vou dar 9 máquinas vedadas. Martinelli, qual a sua nota? Eu estou confuso quanto a minha nota. Seu nome é Martinelli Confuso. Exato. Eu não sabia o que esperar, sinceramente. Eu fui completamente às cegas nesse filme. Eu tava sabendo que eu tava perdendo muitas coisas que eu sinto que eu deveria estar pegando e me vir depois porque eu ficava preso nisso. Mas eu acho que isso foi a parte da relação com o outro e de um consigo mesmo, conforme o filme vai indo, e essa parte não tem como você não sentir. Ele é muito efetivo nisso, e olhando agora esse filme é sobre isso, então eu vou dar um 8, correndo o risco de estar dando uma nota baixa por ser um péssimo espectador. Certo. Pedro, qual a sua nota? Então, eu vou começar explicando minha nota. Pra quem não sabe, eu faço cinema. E já fez física. Jogou a carteirada. E já fiz física. Caralho. E na verdade esse é o Pedro 3. Não, mas é que, de um ponto de vista produção, fazer o trabalho que esse cara fez com os recursos que ele tinha, tudo bem que ele estava nos Estados Unidos e lá tudo mais fácil, é um negócio impressionante, assim. E, tipo, cara, eu acho fenomenal. É um filme que, desde a primeira vez que eu vi, ele me prendeu muito. A primeira vez que eu vi, eu também não entendi nada. Eu tive que eu revi, tipo assim, um dia depois, porque eu queria entender, sabe? Sem ter ninguém explicando pra mim. Eu revi, eu entendi uma coisa completamente diferente do que eu tinha entendido na outra. Eu revi de volta e eu continuo, sabe? Você continua descobrindo coisas sobre o filme. Eu acho ele muito genial sobre isso, nesse ponto. E em diversas coisas, pra mim, ele tá facilmente no meu top 5 filmes de ficção científica. Caraca. E eu não sei, eu acho esse filme realmente genial. Então, pra mim, ele vai receber. Ele é quase perfeito, mas ele não é perfeito. Por causa de algumas coisinhas que me irritam aí. Mas então ele recebe um 9.7. Caraca. Topzera. Caramba, hein? Eu também gostei do filme, né? Não tanto quanto o Pedro, mas eu gostei. Uma coisa que eu gosto do filme, que não é uma parada necessariamente intencional, mas é esse estilo por ele ser um filme de baixo orçamento, ele tem todo esse negócio, tipo, a imagem não tem uma resolução assim, tipo, ultra foda, sabe? Todas as coisas são feitas de uma forma mais simples, eu gosto disso, tipo, faz com que eu olhe o filme já com um pouco mais de vontade de ver, sabe? Fica mais real, né? Sim. O filme parece mais honesto. Exato. Mas enfim, o filme ele meio que dá uma vibe do que os filmes ultra hollywoodianos que meio que você sabe que aquele negócio foi feito assim, tipo, pra
vender pra cacete, sabe? E isso é uma coisa que, tipo, ajuda também a passar um pouco de pano pra essas coisas um pouco bizarras que acontecem no filme, né? E como eu disse, tipo, o fato dele ser muito frenético e ter essas partes meio que, às vezes, causam um certo conflito, sabe? O que poderia ser da hora das coisas não serem explicadas e tal, na hora acaba atrapalhando um pouco a experiência, sabe? E daí, tipo, mesmo discutindo agora, a gente não chegou a nenhuma conclusão, deu uma, tipo, certa suavizada nas coisas, sabe? Enfim, eu gostei do filme, assim, não tanto, sabe? Eu acho que poderia as coisas se encaixarem um pouco melhor, ser, tipo, um pouco mais mind-blowing, sabe? E, tipo, filmes de viagem no tempo meio que sempre acabam caindo num certo clichê, né? Dessas coisas, tipo, que sempre, deu merda e agora tem que resolver e só piora. Enfim, o que não necessariamente faz com que o filme fique ruim, mas é só, tipo, um ponto a se comentar. Eu vou dar 8.3. Ou seja, faltou o filme terminar com uma turbina de avião caindo. Meu Deus, ia ser muito idiota. Pra ser bem honesto, uma turbina de avião caindo no final do filme sem nenhuma explicação ia levar a minha nota pra 10. Eu também. Eu acho que o filme podia ser só uma queda de uma turbina de avião. É que como o Donnie Darko é perfeito, qualquer elemento que você insira que venha de Donnie Darko melhora. Sim. Dani, você tá matando a gente com a comunidade cinéfila falando isso, velho. Pô, mas o Donnie Darko é cult. É que tudo bem, tipo, o cinéfilo realmente não vai querer Donnie Darko, porque, tipo, o cara que gosta de estudar cinema, ele vê, tipo, o ápice que o cinema chegou, tipo, meio que estraga um pouco, né? Por que eu vou ver mais do filme se eu já vi Donnie Darko? Sim. Chega, Dani, chega. Você quer saber a média ou não? Qual que é a média aí das nossas notas para Primer? 8.75. Olha, é uma média boa. Caralho. Bem alta. Mas, no IMDB, Primer 2004 tem apenas 69 de 10. 9. Falei que esses caras estavam fazendo alguma coisa? Não, mas vai ter uma. Tinha nítido na minha cabeça que ia ter uma discordância, porque. Você pensa que ele é um filme indie americano, velho. Exato. O espectador médio americano vai olhar pra esse filme e falar assim: não entendi, foda-se. Vou ver beisebol. E, bom, não foi dessa vez que a gente se aproximou um pouco mais do espectador médio. Mas um filme tão confuso, eu acho que confundiria também a nossa aproximação. A nossa jornada. Mas é tipo. Porque assim, todo mundo aqui assistiu Rick and Morty já. Tipo, óbvio que a gente entendeu o filme. Nossa, eu vi Rick e Morty e Evangelho, eu vou entender qualquer coisa. Exatamente. Eu vi Donnie Darko também. Nossa. Ou não Caralho. coloca essas coisas no mesmo balaio aí, não. Mas chega de enrolação, vamos agora para as notas de estranheza. Pedro, o fungo precoce, qual é a sua nota de estranheza para Primer? Lembrando que a nota vai de 3 a 12. Então, é confuso dar essa nota de estranheza. Top. Porque, ao mesmo tempo que o filme é muito estranho, tipo, toda aquela parada da festa com o cara entrando com uma shotgun, tipo, what the fuck, velho? Pra que tem isso? Porque é os Estados Unidos, velho. Isso acontece todo mundo. Não é porque, tipo, porque tem isso. As coisas só são assim lá. Então tá bom. Então, como a realidade americana é estranha, eu vou dar um 8. Boa. Martinelli, qual é a sua nota de estranheza? Tá, então. Eu tenho que ver isso sobre dois aspectos, não sei qual deles eu vou preferir. Porque, por um lado, o conceito em si não é muito. Não é tipo. Não é nada demais. É viagem no tempo, gente. Viagem no tempo tem desde sempre. Mas a maneira como é mostrada é uma doideira. Loucura completa. Então. Eu não sei, eu acho que eu vou dar um 11 pela maneira como mostra e um 4 pela maneira como. Pelo conceito. Isso dá Então eu faço. 15. E dá. 15. Não, ele faz uma média, né? Ele faz uma média e dá 7,5, que é a minha nota.
Tá bom. Ah, bom. What a strange guy. Mas uma presa, não é pra se conformar ao mero papel. Math, does it even matter? O melhor matemático é o preguiçoso. Bom, Gabriel, o inventor de invenções, invente aí uma nota de estranheza para Primer. 7,5. Boa. Você vai dar uma explicação. Assim, como o Martinelli disse, já anteveu, o conceito não é estranho. E o que torna a experiência diferente é só a edição do filme mesmo. Então, tipo, como não existe na vida real viagem no tempo, não tem como dar 3, que é a menor nota. Então eu vou dar, tipo, 4 pontos de legal. Viagem no tempo é uma coisa estranha pra gente, porque não existe na vida real. Pera, você dá 4 pontos só porque o negócio é, tipo, um conceito que é fora da realidade? Sim. Ok. Então. Eu vou numa vibe um pouco parecida do Gabriel, tipo, de que, viagem no tempo não é, tipo, uma parada estranha pra obras de ficção, sabe? São coisas normais que, tipo, você vai ver, tipo, várias obras de ficção abordam isso, né? Não necessariamente de uma forma esquisita. Mas esse filme tem, de fato, tipo, a edição é algo que compõe o filme, né? Então compõe também a nota de estranheza que nem o Martinelli fez. Então, nesse caso, eu acho que, tipo, a forma como as coisas funcionam, e como o Pedro comentou, tipo, essas coisas aleatórias que acontecem, realmente, tipo, faz com que eu não queira dar 4, que nem o Gabriel, mas, tipo, também não vou dar uma nota alta, então, tipo, vou dar 7 de 12. Sendo que... Mas eu dei 7,5. Ele falou que ia dar 4 pontos a mais do que o básico. O básico, que é 3. Ah, que nota estranha. A nota do Gabriel não fez o menor sentido na minha cabeça, mas tudo bem. Bom, eu dou 7 de qualquer jeito. Eu quero dizer só uma coisa pra ver se alguém não quer reconsiderar essa nota. No filme tem o cara dopando ele mesmo. Todo mundo... Quem não... Literalmente, quando você usa uma droga, você tá dopando. Esse foi eu ontem à noite, Pedro. Você tá dopando uma duplicata sua. Você tá voltando no tempo com a intenção de se fuder. Eu tenho só uma pergunta. Rolou sexo entre o corpo desacordado de você mesmo e você? Dá pra chamar isso de estupro. Dá. Mas então existe... consentiu. Só não era você mesmo. Porque todas as bordas morais estão ficando confusas. Ai, está doendo. Fazendo uma distinção de indivíduo que não existe nesse caso. Bom, nossa média ficou 7,625. Que no histórico do nosso programa é uma das mais baixinhas. Daí fica a questão, né? Você mataria uma duplicata sua? Pois é. Assim. Depende. Essa duplicata é no universo do Star Trek em que todo mundo é nazista? Então... Eu acho que eu faria o seguinte se eu tivesse esse máquina. Você se faria? Não, eu criaria, tipo, muitas máquinas do tempo. Eu ia ficar me duplicando infinitamente e ia dominar o mundo só com duplicata. É aquele episódio de Simpsons, né? É aquele episódio do Naruto, do Kage Bushin no Jutsu. Do Hari no Jutsu. Por que não dá pra fazer desse jeito? Ok, se vocês entrassem numa máquina do tempo hoje, pra voltar 6 horas no passado, o que vocês mudariam na sua... Eu teria visto o filme mais cedo pra não ficar ouvindo o vizinho serrando uma tábua por horas no meio do filme. Imagina, ele tava serrando uma tábua só por 2 horas. Eu não sei, mano, não consigo ver, tem um telhado no caminho. Eu acho que eu mataria minha duplicata. Tá, mas qual você mataria a sua duplicata? Só pelo prazer. Tipo, você mataria o seu eu... Calma. Você mataria o seu eu que viajou no tempo ou o seu eu que não viajou no tempo? Eu não ia poder matar mim, eu não ia fazer isso. Matar minha duplicata.
Ele ia voltar no tempo só pra se matar. Pois é. Ele me taco da janela. Caraca, isso é um bom jeito de você criar um caso insolucionável pra polícia. Caralho. É só descobrir que existe a máquina do tempo, né? Dá pra somar com os 97% de homicídios não solucionados.